Este é um trabalho sobre medidor de vazão eletromagnético, apresentado à disciplina de Mecânica dos Fluidos da Faculdade do Centro-Leste, UCL. Os componentes do grupo são Bruno, Rodrigo e Vitor. As aplicações dos medidores de vazão são muitas, indo desde aplicações simples, como a medição de vazão de água em estações de tratamento e residências, até medição de gases industriais e combustíveis, e também medições mais complexas. Nós temos como exemplos mais comuns o hidrômetro de uma residência e o marcador de bomba de combustível nos veículos. A escolha correta de um determinado instrumento para medição de vazão depende de vários fatores, como a exatidão desejada para a medição, o tipo de fluido, se é líquido ou gás, se está limpo ou sujo, o número de fases, a condutividade elétrica, a transparência, as condições termodinâmicas, que são níveis de pressão e temperatura nos quais o medidor deve atuar, espaço físico disponível, custo, entre outros. Princípio físico. Os medidores eletromagnéticos se baseiam nos experimentos de Michael Faraday feitos em 1831. Sempre que uma força magnética aumenta ou diminui, produz-se eletricidade. Quanto mais depressa se dá esse aumento ou diminuição, mais eletricidade se produz. Faraday não equacionou sua descoberta, que só veio a ser equacionada em 1832 por James Maxwell. O valor da força eletromotriz é proporcional à velocidade do condutor e à densidade do fluxo magnético. Os medidores de vazão eletromagnéticos funcionam da seguinte forma: duas bobinas de campo estão situadas dentro de cada medidor. As bobinas geram um campo magnético constante sobre toda a seção transversal do tubo. Dois eletrodos que conseguem captar a voltagem são instalados em um ângulo reto na parede do tubo. Um revestimento com material isolante na parede interna do tubo evita o curto-circuito entre o condutor e o tubo metálico. Se não houver vazão, nenhuma voltagem induzida é medida. As partículas eletricamente carregadas no líquido condutor estão uniformemente distribuídas na seção. Assim que se inicia a vazão, o campo magnético aplica uma força sobre as partículas carregadas, dividindo as partículas positivas e negativas. Ou seja, as partículas positivas passam por um lado da tubulação e as partículas negativas passam pelo outro. Neste momento, uma voltagem se forma, sendo coletada e medida pelos dois eletrodos, e essa voltagem é diretamente proporcional à velocidade do fluxo na tubulação. Juntamente com a área da seção transversal conhecida, podemos calcular a vazão. Quanto maior a velocidade do fluxo, maior será a separação das partículas e maior será a voltagem entre os dois eletrodos. Esta é uma imagem de um medidor de vazão eletromagnético instalado. O equipamento é basicamente composto por um revestimento interno para evitar o curto-circuito, eletrodos, o próprio tubo, a conexão, uma parte em alumínio fundido, placa de Bornes, a conexão elétrica, carenagem e a bobina. Vantagens: a ausência de partes móveis, não oferece nenhuma obstrução à passagem do fluido e, portanto, a perda de carga é desprezível. É quimicamente compatível com virtualmente todos os líquidos, adequado para o uso com lamas ou líquidos abrasivos e não lubrificantes, não afetado por viscosidade, pressão, densidade, condutibilidade térmica, entre outros, ampla faixa de tamanho e vazões. O custo não aumenta tão rapidamente com o tamanho como acontece com outros medidores. O escoamento pode ser bidirecional, indicado para ser usado tipicamente em medição de líquidos corrosivos, altas vazões, fluidos com matéria em suspensão. Desvantagens: o líquido precisa ser eletricamente condutivo. Isso significa que medidores magnéticos não podem ser utilizados para gases, vapor ou hidrocarbonetos. Tem o preço mais elevado em comparação com outros medidores, especialmente para tamanhos pequenos. Necessita de suprimento para energia elétrica, não recomendado em áreas de risco. O sinal de saída pode derivar com o passar do tempo. Pode ser influenciado por assimetrias do perfil de escoamento. Existem limitações quanto à temperatura e à pressão máximas.